Ei, Cibele, ei, Rejane, ei, Elaine. Muito obrigada, Elaine e Rejane, por se manterem aí com a gente. Uau, como Beijo. estamos elegantes, meu Deus! Sem cortar o cabelo há 3 meses, né, Ju? Mas, Você tá linda de cabelo grande. Olá, Daisy, seja muito bem-vinda. Cibele, me conta enquanto o pessoal tá mas- chegando aí, como é que tem sido esse momento de coronavírus e atividade física? Você que é um esportista tão... Pois é, Ju. Na verdade, eu tô tentando me manter ativa em casa mesmo, né? Então, fico correndo de um lado para o outro. Tenho uma bicicleta no rolo. Agora eu voltei a correr. Então, eu tô voltando a corrida na esteira, né? Mas tô voltando aos pouquinhos. Ai, que bom. É bom que você dá um estímulo pra gente. Eu tô fazendo HIIT. Eu ligo 30 minutos, que é o que cabe na agenda. Aí gasta ali umas 300 calorias, mas tá difícil não ganhar peso. É brigadeiro Ai, e HIIT, são as duas falando em coisas, assim. corrida, minha companheira de corrida tá aí, a Ângela. Acabou de entrar, Ângela. Seja bem-vinda, Ângela. Elaine, muito obrigada pelo seu comentário, Sejam pelo seu bem-vindos apoio. todos, né? Gente, muito legal. Já já a gente vai começar a nossa live. Eu falei que eu fico parecendo papagaio de pirata. Mas como a gente tem muitas trocas, muitas pessoas, vamos lá. Quem tiver perguntas pra gente, pode colocar aí no comentário ou na interrogação. Se a gente não conseguir até o final da live responder todas, a gente responde depois no vídeo do IGTV. E quem tá curtindo, coloca uns coraçõezinhos pra gente saber que a gente tá indo no caminho certo. Daqui a 2 minutinhos a gente começa o assunto de hoje. Espera aí, que é segredo ainda. Eu tô aqui tentando descobrir como é que essa mulher maravilhosa, Cibele Esteves, está conseguindo manter a silhueta em plena pandemia, gente. E aí ela tá contando aqui os segredos. Vocês sabiam que ela é esportista? Sibeli, conta pra gente Eu quantas são as sou. atividades que você faz? Bom, né? Na verdade, agora eu tô mais correndo em casa, né, Ju? Fazendo algumas atividades em casa. Mas a corrida que eu tanto gosto, assim, eu parei, fiquei praticamente 3 meses sem correr. E agora eu tô voltando na esteira, né? Porque voltou, eu consegui uma esteira para treinar aqui no prédio. Então, tô voltando na corrida agora. Bem aos pouquinhos, mas estou voltando. Uma dica aí para a gente iniciar a live. No Carlos Prates tem um lugar, logo no inicinho da avenida entre a Pedro II e a Carlos Luz, que aluga esteira, aluga spinning, uma série de coisas. Então, para quem está precisando trazer em casa com segurança, não tem um prédio que oferece nem atividade de segurança que possa fazer, essa é uma forma da gente manter corpo e mente sãos, não é Sim, isso, Velho? sim, principalmente nesse período, Ju, é fundamental. Pessoal, daqui a 1 minutinho a gente já começa. Sibeli, só me conta, você faz corrida, natação? Não tô mais nesse ritmo, não, Ju. Já estive no triatlon, mas agora eu tô. Na verdade, não no triatlon, né? Eu treinava as 3 modalidades, mas nunca cheguei a fazer prova nem nada. Mas agora eu tô mais focada na bicicleta, né? Até porque eu tô com a bicicleta em casa, com rolo, aí fica mais fácil. Mas gosto muito da corrida, né? A corrida é minha paixão mesmo. Então tá, vamos lá, respeitando as pessoas que estão aqui conosco? Vamos lá, vamos lá. Pessoal, muito prazer em tê-los aqui. Sendo também repetitiva, meu nome é Juliana, conhecida como Juliana Bell, sou coaching, palestrante e facilitadora do processo de transformação de líderes e times. E hoje estou aqui para falar de um tema que é gestão de saúde na complexidade, neste momento de tanta complexidade. E eu tenho aqui comigo a Cibele Esteves, que já já vai se apresentar. Ela é diretora de uma instituição de saúde que é altamente representativa e ela vai contar como é que tem sido a experiência dela nesse momento. Eu quero aqui fazer uma homenagem no dia de hoje. Eu disse que eu fiz essas lives muito em homenagem aos profissionais de RH. O mês de junho é o mês que a gente tem o dia do RH, mas eu acho que os profissionais da saúde precisam de homenagens, porque são eles que estão no front. Então eu quero dedicar as 2 lives de hoje a vocês, que estão aí cuidando para que a gente esteja bem, para que os pacientes, os clientes, os usuários que tanto necessitam
se sintam seguros e que tenham mais saúde. Meu muito obrigada. Cibele, por favor, se apresente para os nossos participantes. Bom, meu nome é Cibele, né? Eu sou diretora de RH do Grupo Keralt. Atuo com gestão de pessoas há aproximadamente 15 anos, né? E minha formação é em psicologia, tive outras formações, né? Mas a principal é psicologia, e nesse momento de Covid está sendo, eu acho que está sendo fundamental a formação, porque realmente agrega muito, e principalmente nesse momento. O Grupo Keralt é um grupo que está muito focado, é um grupo de saúde, né? É um grupo de capital espanhol, mas com uma forte operação na Colômbia, e ele está muito focado em 3 frentes principais. Ele tem uma parceria público-privada, que é muito forte do sistema de saúde também da Colômbia, e é muito focado em atenção primária, em cuidado integral. Também tem a rede própria e também tem a operadora. E aqui também, no Brasil, a gente está presente como operadora Vitalis, né? Porque eles compraram a Vitalis, foi feita uma compra em 2014. Nós temos a nossa rede própria e temos também hoje uma associação que faz um trabalho junto à comunidade, foi fundada recentemente, mas depois eu vou falar um pouquinho mais, que tem já desenvolvido alguns trabalhos muito interessantes junto à comunidade, principalmente no decorrer aí da pandemia. Então, isso ficou muito aflorado. O grupo hoje tem 4 milhões de vidas, né, em todo o mundo, está presente em 7 países, e aqui no Brasil nós temos 370 mil vidas. Cibele, eu quero só clarear para quem não é da saúde algumas expressões, gente, que são super próprias nossas, assim. Sim. O que é operadora, né? É a empresa que vende plano de saúde para as pessoas que vão usar. Como é que a gente chama as pessoas que vão usar? Usuários. E o que é a rede própria? Quando esse plano de saúde, ele tem hospitais, ele tem clínicas que fazem parte do plano de saúde, a gente chama isso de rede própria. Então, quando a Cibele fala assim, que o grupo, né, tem 5 milhões de vidas, ele tem 5 milhões de clientes que fazem parte desse grupo. Então, só para a gente poder ir sintonizar. Sim, sim. Agora, Cibele, vamos às perguntas que começam a falar da complexidade. O que mudou na gestão de pessoas nesse momento de Covid nas instituições de saúde? Bom, eu acho que de mudança, sim, nós tivemos, quando a gente fala muito em velocidade, uma das coisas que eu acho que mudou e o que veio a reforçar é a velocidade na área da saúde, né? A gente já sabe, Ju já atuou na área da saúde, sabe como é, assim, e até pelo fato pela natureza da atividade, lidar com vidas exige uma resposta mais rápida, né? Então, a velocidade já é uma constante na área da saúde. No ano passado, inclusive, também o mercado estava borbulhando assim, de novidades, né? Assim, aquisições, enfim, isso já era uma constante, assim, principalmente no ano passado. E, de repente, né, todo o segmento de saúde foi colocado aí diante da pandemia. Então, a necessidade de tomada de decisão foi urgente, né, assim. E é muito interessante porque os RHs estavam lidando sempre, assim, né, todo momento a gente sempre falava do mundo VUCA, e, de repente, a gente foi colocado no mundo VUCA, né, assim, todo mundo já estava assim, não, o mundo VUCA já é um termo que está ultrapassado. As pessoas já estavam inventando outros termos para o muvuca, muvucada, enfim, eu já ouvi vários. E, de repente, a gente foi colocado no mundo VUCA, sem estar totalmente preparado para isso. De fato, a gente não está, né? Então, e a gente foi colocado, e aí, como gestão de pessoas, a gente tem um desafio urgente para trazer isso para essa realidade. Além disso, eu acho que a questão da velocidade, a gente, atuando diante dessa velocidade também, a gente já formatou os comitês de crise, foi feito um comitê de crise internacional de todo o grupo, com todas as lideranças do grupo. Além disso, a gente criou o nosso comitê aqui, que foi, né, inclusive a gente tem uma área de gestão de crise, que liderou esse comitê também, com a nossa CEO. E, em seguida, a gente, e também, assim, e aí, em seguida, a gente já trabalhou nosso plano de comunicação de crise, né? Que foi um plano de comunicação interna. Cibele, com muitas... Me parece que o grupo de vocês teve, inclusive, um grupo técnico especializado também no comitê de crise, não teve? Sim, sim. Além do comitê de crise, exatamente. A gente Qual que é o papel? Qual que é a diferença do papel de cada um? Só pra gente ir.
Na verdade, foram principais lideranças, assim, principais referências técnicas do grupo, né? Tinha até um dos membros do grupo que fez parte da OMS, né, que atuou junto à pandemia localmente na Colômbia também, para formatar os protocolos de atenção e cuidado do nosso paciente. Tá? Então, e também aos nossos colaboradores, porque atuaram também muito junto aos nossos colaboradores e definiam alguns protocolos de cuidado, né? Até essas variações que a gente sempre tem acompanhado na mídia, né, de cuidados, né, cuidado e da melhor atenção e cuidado ao nosso, né, as pessoas que têm o Covid, né? Então, isso foi uma das frentes também de atuação. Desculpa, você ia falar do plano de crise, do plano de Isso. comunicação. O plano de comunicação, ele teve foram 5 frentes principais, mas a gente atuou bastante na parte principalmente inicialmente, para dar informações sobre a doença, né? Informações sobre Covid, sintomas, e a gente cuidou também para já estabelecer o fluxo de atenção ao nosso colaborador, porque até para a gente detectar qualquer sintoma rapidamente, para a gente atuar muito rapidamente sobre o nosso colaborador. Então, isso foi uma das frentes primeiras assim que a gente tomou enquanto plano de comunicação e cuidados também com os colaboradores. E aí, os EPIs, né? Nós fizemos uma frente, foi feito alguns workshops, e a gente chama de Blitz da Saúde, foram feitas em todas as unidades, nós fomos dando orientações sobre a utilização de EPI, cuidados, prevenção, lavagem de mãos, né? Isso a gente bateu muito nessa tecla, assim, para justamente garantir prevenção e cuidado, e também conhecimento sobre os sintomas, né? E claro, a questão do EPI. Sibeli, você pode contar para a gente, assim, com um pouquinho mais de detalhe, como é que foi esse acompanhamento, do fluxo do acompanhamento? Porque eu acho que isso é uma curiosidade que a gente tem, que pode ajudar outras empresas a implementar também. Afinal, vocês estão no olho do furacão. Sim, e que eu posso fazer aqui que vocês fizeram? Na verdade, a gente já tinha um fluxo estabelecido com o líder, né? E a gente tinha uma equipe de SESMIT, a nossa equipe de SESMIT foi super atuante, a nossa equipe de gestão em saúde também, um super apoio com relação ao telemonitoramento. Então, essas pessoas já entravam num ciclo de telemonitoramento, a gente acompanhava os sintomas e a gente adotou os protocolos também de afastamento das pessoas, enfim, mesmo que não tivesse uma confirmação, mas com relação aos sintomas, essas pessoas já iam sendo afastadas à medida que a gente fosse identificando qualquer risco, né? Que pudesse ser risco para ela e para os outros colaboradores e para os nossos pacientes, né? Dependendo de quem está na rede própria também. Obrigada, Sibeli. Antes de você responder a próxima pergunta, pessoal, quem tem dúvida, vai colocando para a gente nos comentários. Tem também 2 espaços de interrogação aí que você pode registrar a sua dúvida. Se você acha que o conteúdo dessa live vai interessar para alguém que você conhece, chama ele através desse aviãozinho aí para participar com a gente. E se vocês entenderem que a gente está indo por um caminho que vocês acham interessante, coloca os corações aí, porque a gente está entendendo que a gente está navegando de maneira muito especial. Agora, Sibeli, tem algumas pessoas aqui muito especiais. Você gostaria de citar aqui algumas pessoas que você está vendo participar aqui? Já vi a CEO do grupo aqui. Olha a responsabilidade. Já vi a CEO aqui. Eu não vi todos, mas já vi a CEO aqui, Alexandra Malagon. Seja muito bem-vinda, Alexandra. Sibeli, me conta, home office é possível na área de saúde? Se sim, como foi a experiência de vocês? Sim, a gente conseguiu colocar um grupo bem importante, considerável em home office. Foi uma ação que a gente fez muito urgente, assim, para aqueles que conseguiam, né? Claro. Então, nós temos o grupo da operadora e nós temos o grupo da rede própria. Tem aqueles que estão na linha de frente, que permaneceram trabalhando, mas todos aqueles que, de alguma forma, conseguiam fazer as atividades. E a gente, inclusive, fez algumas adaptações nos processos para que a gente pudesse colocar o máximo de pessoas atuando, né? Além disso, nós também, assim, além da questão dessas pessoas que estavam lá em home office, nós também cuidamos daquelas pessoas que estavam consideradas como crônicas, né? O grupo crônico, de doente crônico, ou pessoas do grupo de risco, assim, gestantes. Então, esse também a gente cuidou para afastar, ou, enfim, né? Alguns casos a gente antecipou férias, alguns casos algumas pessoas estão, inclusive, em casa, né? Sem nenhum, né? Enfim, sem nenhum prejuízo salarial, mas eles estão em casa
porque ou a gente adaptou a função para apoiar também outras atividades também. O que foi muito Gente, interessante, porque a gente conseguiu adaptar algumas pessoas da área da rede própria apoiando em outras atividades também. Isso tem funcionado, inclusive apoiando a área de gestão e saúde da diretoria médica. pessoal, vocês veem que o momento de crise e complexidade também é um momento de oportunidade. E eu quero pedir a Cibele para que traga para vocês outras coisas que ela usou como oportunidade para simplesmente cuidar dos colaboradores e os líderes dela. Foi fantástica a experiência dela. E olha, ela tem muita coisa para contar. Então, assim, nós vamos aos poucos, em pedaços, porque a Cibele é um exemplo para a gente da comunidade de RH. Assim, para mim é uma honra estar com ela, porque ela é uma pessoa que me inspira, é uma pessoa que trabalha numa área que eu já trabalhei, eu sei dos resultados dela e da crença dela genuína na transformação de pessoas e na inovação. Ela é Ah. ligada no 770. Sibeli, conta pra gente as ações que você fez de cuidados genuínos com os colaboradores e líderes nesse momento de complexidade. Bom, assim, a primeira coisa, até com relação à comunicação, né, a gente adotou a comunicação muito focada em cada um dos públicos que nós temos, né, tanto o público da rede própria, que eram os que estavam na linha de frente, nós tivemos operadores de call center, alguns foram para home office, com a operação funcionando muito bem, mas alguns permaneceram, né, operando, e além disso tinha o público de home office. Então a gente adaptou a comunicação respeitando cada realidade, né. Então, uma das frentes principais que a gente fez com o público da rede própria foi uma campanha muito forte de engajamento, de valorização profissional. Nós fizemos uma campanha que foi muito interessante, até para trazer alguns exemplos, foi uma campanha de vídeo com os familiares, a matriz como um todo, o grupo fez essa campanha também em outros países. Nós pedimos alguns vídeos, alguns depoimentos de familiares, e mostrando o orgulho que eles têm dos familiares que estão indo trabalhar, mesmo diante do Covid e tal. E foi uma campanha que deu um impacto muito positivo assim, na empresa, foi super interessante. Assim, foram várias frentes nesse sentido, né? Nós aderimos também à campanha Aplausos na Janela para os profissionais da saúde, isso tanto em rede social quanto internamente. A semana da enfermagem, a gente fez uma semana diferente, e é claro que a gente tentou manter todo o nosso calendário, cronograma de endomarketing, que é um calendário até bem intenso, mas a gente tomou cuidado para manter, claro que fazendo as adaptações necessárias, né? Assim, até a realidade das pessoas e tudo mais. Então, e a semana foi super interessante, a gente utilizou do webinar, fizemos o webinar do Nursing Now, falando um pouquinho do movimento de valorização do profissional da saúde, de enfermagem especificamente, uma palestra sobre a experiência do paciente, a gente fez ações, foi feito os nossos voluntários externos da associação cantaram, fizeram uma homenagem para os nossos profissionais nas unidades, né, de surpresa, então assim, o que gerou muita emoção, assim, sabe, na nossa equipe. Então, acho que funcionou, assim, foi bem interessante. Para o nosso público, mais da nossa rede própria, né? E, de forma geral, a gente fez uma campanha também de elogio ao seu colega, que é muito no sentido de estimular a questão dos valores, a gente associou a Páscoa também. Também tivemos uma adesão super bacana, enfim, foram muitas ações, assim, nesse sentido. Em relação à saúde física e saúde mental, você é sempre muito conectada nisso. Eu estava falando no início da live que, para mim, você é um exemplo de esportista no RH. Quando eu crescer, eu quero ser igual a você. Em pleno coronavírus, você conseguiu manter a silhueta. Eu estou aqui entre o brigadeiro e o HIIT. Eu não sei exatamente quem está me seduzindo mais, né? Mas me conta, que ações de saúde física e mental foram ofertadas por você, Cibele? Bom, saúde mental foi uma das coisas que nos preocupou, né, logo de início, assim. Nós fizemos alguns webinários de saúde mental, muito focado em gestão de estresse e estratégias de mindfulness para os nossos colaboradores, assim, de forma geral. Então, a gente abriu para a participação de algumas pessoas e nós trabalhamos grupos de apoio psicológico, online também, muito focado também naqueles profissionais que estavam na linha de frente e aqueles profissionais também em isolamento, né, no home office. Se foram colocados em home office, né, e não estavam ainda preparados para isso, enfim.
Isso, o trabalho, e agora a gente tem já enfatizado a questão da teleconsulta para psicologia, né? Nós temos um programa de cuidados, de promoção da saúde, é um dos nossos programas, que é o Calma, que é focado na saúde mental, então a gente está com a teleconsulta também para psicologia agora. E, Então, dentro da saúde mental, né? Especificamente, assim. e na questão da saúde mental, como que você entende que foi esse impacto, né? Porque o profissional da saúde que lida com tantos protocolos teve que lidar com uma situação assim de incerteza ainda maior. Qual que é a Sim. importância dessa oferta desse serviço de saúde mental nesse momento, Sibeli? Bom, eu acho que é fundamental para quem está na ponta, para os dois públicos, assim, pelas duas realidades que eles estão enfrentando. Assim, primeiro, por lidar com o desconhecido, né? Assim, todo momento a gente foi né? Nós ainda lidamos com o desconhecido, né? Tem a questão do excesso de informações. Quem está ali na linha de frente, querendo ou não, está lidando com uma doença que as pessoas ainda não sabiam, qual o impacto poderia causar, quais, né, consequências poderiam gerar, enfim. Então, isso foi um dos aspectos que eu acho que trouxe né, um pouco de ansiedade até para algumas pessoas, né, na linha de frente, e aquelas pessoas que estavam no isolamento, que de repente foram colocadas na sua casa, e muitas mães, por exemplo, e pais lidando com crianças em casa, o trabalho, querendo ou não, foi invadindo o seu ambiente de casa, né? Assim, e querendo ou não, isso traz um impacto emocional muito importante para as pessoas, né? Que a gente precisa estar atento. Sibeli, antes de eu passar para a minha próxima pergunta, eu quero te emprestar uma pergunta que o Leandro está fazendo para gente. Uhum. Você, como diretora, né, de uma instituição internacional, como é que é a troca realizada? Você, inclusive, tem a oportunidade de ter essa instituição em países que tiveram a crise antes da gente, né? Sim. Como é que foi esse momento de troca? Conta um pouquinho para gente. Não foi até. Nós temos uma operação mais forte na América Latina, né? Nós estamos no México, alguns países da América do Sul também que estão passando pela crise e pelo pico mais ou menos no mesmo tempo, um pouquinho antes realmente, e nos Estados Unidos, né? Mas a troca é fundamental, né? Principalmente com relação ao grupo de RH, porque a gente troca algumas informações, principalmente com relação à utilização de EPIs e tudo mais, para esses protocolos com relação ao cuidado dos profissionais, com relação ao telemonitoramento dos colaboradores, né? Então, isso também, todas as estratégias né, que são utilizadas, a gente tem trocado as boas práticas, assim, e feito reuniões recorrentes e tem um grupo específico para isso, inclusive de WhatsApp, enfim. E tem a parte técnica, né? Como a gente falou, isso é fundamental, assim, porque tem muitos profissionais ligados à nossa área técnica, então a nossa diretoria médica, juntamente com a governança clínica, eles estão muito atuantes junto a esse grupo para trazer informações bem né, relacionadas a protocolos de cuidados e tudo mais, para a gente adotar, de fato, protocolos de atenção que sejam coerentes, enfim, né, com o grupo como um todo, mas também é super importante ressaltar aqui que a gente localizou muitas decisões também, né, de acordo com os órgãos da Secretaria da Saúde, né, Ministério da Saúde, né, além da OMS mundial, né, mas a gente também localizou muitas questões e algumas decisões. A gente já vive nas. Ah, eu de novo me incluindo. Eu me incluo toda hora na saúde, Sibeli. Quem está na saúde já vive uma conversa extremamente complexa, né? A gente Sim, tem o órgão federal, estadual, municipal, o que é público, o que é privado. E aí, além de todas essas complexidades que já são peculiares na saúde, entendo que essa internacionalização da empresa ela traz benefícios, mas também deve trazer uma complexidade maior para esses alinhamentos, como você pincelou aí, não é isso, velho? não, acho que sim, traz a complexidade, mas eu acho que até diante das incertezas e que a gente vivenciou, né, aqui no Brasil, e que a gente tem vivenciado até por questões políticas, né, sem querer entrar no mérito,
Mas eu acho que esse apoio fez, né, e tem feito diferença, assim, para definir alguns protocolos de cuidado, assim, né? Então, acho que isso foi importante nesse sentido. Claro que o alinhamento, por vezes, é complexo, mas eu acho que todos estão tão imbuídos, e isso foi uma questão que foi geral, assim, né, com relação à pandemia, e todos estavam tão imbuídos em alcançar o resultado e conseguir, que a comunicação fluiu perfeitamente. Todo mundo tem falado muito que a comunicação agora tem funcionado melhor do que antes, assim, de forma geral, né, assim, mas... Eu estou dizendo que a pandemia é uma crise que acelerou a tecnologia, uma crise que melhorou a comunicação, e a gente tem que pensar quantas crises sem vírus que tem que chegar para a gente provocar dentro das organizações, para a gente conseguir fazer mais isso Sim. juntos. Mas, Beli, me conta, como que essa complexidade inseriu no atendimento do usuário, no atendimento do cliente, é, ações de acolhimento e, ao mesmo tempo, humanização? Sim, com relação ao nosso, a primeira coisa foi o fluxo do atendimento, né, para receber esse paciente na unidade. Então, isso já foi estabelecido, as pessoas foram treinadas rapidamente, até para a gente dar o destino, né, correto para o paciente, segurança para ele, segurança para o nosso colaborador, né. E aí foram Você definidos. você pode dar um exemplo para a gente? Porque assim, é muito claro para quem está na saúde como é que isso funciona. Só para as pessoas saberem assim, paciente chegar lá, como é que é um pouco dessa triagem assim, para as pessoas perceberem o impacto que isso teve, né, antes e Sim. depois. Não, a gente começa com treinamento a partir do nosso porteiro, né? Da portaria, inclusive. Então, ele já foi orientado com relação a isso, para fazer e dar o destino necessário para aquela pessoa, né? E aí já tem os leitos separados, né? Tem o fluxo já foi estabelecido junto à portaria, junto à recepção e aí junto com a enfermagem também, para destinar aquela pessoa para o cuidado necessário, né? E para o isolamento necessário também, que é fundamental. Muito legal. Mas aí você ia falar do fluxo de atendimento ao paciente, você estava respondendo sobre acolhimento do usuário, do cliente e a humanização. Isso. É. Bom, uma das coisas também que foram feitas, né, e aí com relação ao nosso cliente, de forma geral, e ao beneficiário, a comunicação externa também ficou muito ativa, né, nas redes sociais, a gente fez uma comunicação muito focada em cuidados com relação à saúde, higiene de forma geral, e até para lidar com o isolamento também, então isso foi uma das frentes super importantes que foram tomadas. Uma questão muito importante é o telemonitoramento feito pela nossa equipe de gestão em saúde. Então, eles entram em contato, da mesma forma como nós fizemos com os nossos colaboradores, que foram mais de 120 monitorados, que a gente vem, né, e que a gente acompanhou em determinado momento, ligando, sabendo os sintomas e tal. A mesma coisa é feita pelos nossos beneficiários. E até para saber se ele está tendo o cuidado necessário, né? A gente sabe que teve um movimento muito forte das pessoas evitarem o hospital, o que é muito arriscado em termos de cuidado, porque dependendo, ele pode ter um sintoma mais grave, ele está deixando de ter o cuidado que ele precisa, porque ele está evitando, né, o hospital. Então, tem o telemonitoramento, nós tivemos as teleorientações que funcionavam 24 horas por dia para dar orientações sobre o Covid, e uma das outras frentes agora, né, é a teleconsulta também, que foi uma novidade aí, que eu acho que espero, né? Todos nós esperamos que tenha, que veio para ficar, né? Que eu acho que vai agregar muito para o nosso paciente. Como é que funciona a teleconsulta? Conta pra gente, Sibeli. Bom, as pessoas podem fazer a consulta online, né, à distância. Tem inclusive o aplicativo próprio que ela pode fazer o agendamento dessa teleconsulta por meio desse aplicativo específico que a gente tem da nossa da Vitalis. A gente tem também o nosso fluxo dependendo de qual que é o plano, a rede de abrangência, é claro, né? E a pessoa agenda e aí ela consegue fazer consulta online. A gente já tem conseguido, já tem feito para algumas especialidades, e como eu falei, inclusive agora a gente já tem para psicologia também, né? Que é uma das coisas que a gente tem incentivado aí para os nossos colaboradores em relação à saúde mental. Sibeli, como é que foi a atuação da Vitalis em relação a redes sociais? Teve alguma coisa nesse sentido? Bom, foi bem ativa, né? Assim, a gente atuou muito nas redes sociais, dando informações
sobre cuidados, higiene de alimentação, higiene com os alimentos, né? Cuidados com a alimentação, inclusive vídeos, lives de ginástica com a BH Race, que é um parceiro nosso do nosso grupo de corrida, inclusive para os funcionários nós também fizemos as lives para ginástica, enfim. Então, a gente fez uma frente muito forte de informação, né? E também para informar todos esses movimentos e mudanças que nós tivemos. Uma das coisas também foi feita a questão do WhatsApp, né? A gente ofereceu mais serviço com relação ao WhatsApp para atendimento ao nosso cliente final. O chatbot que já está caminhando. Então, assim, muitas frentes para atender o cliente e que aceleraram nesse período, sabe? Soluções que vieram rapidamente. Sibeli, a gente que é da gestão de pessoas sabe que o Covid também mudou os nossos processos. Sim. E como é que funcionou isso na saúde? Quando a gente fala processo, gente, o recrutamento e seleção para a gente é um processo. O treinamento e desenvolvimento é outro processo. A gestão de desempenho é outro processo. Nas empresas pode mudar um pouco a divisão das caixinhas, sim, mas é como se fosse um sistema que a gente respondesse por ele. E aí, como é que o Covid impactou cada uma dessas caixinhas aí? Bom, assim, de imediato a gente conseguiu colocar a equipe em home office, inclusive toda de recrutamento, por exemplo, e de RH como um todo, e a gente conseguiu fazer os processos todos à distância, né? Então, virtualizamos tudo, o nosso workflow de aprovação de vagas também foi colocado em prática, então utilizamos uma ferramenta de assessment para as avaliações, né? Todo o reporte com o líder também, as reuniões pelo Teams, que é a nossa ferramenta que a gente utiliza. Então, assim, a gente conseguiu colocar o nosso processo de recrutamento e seleção todo realmente online, assim, né? Virtualizamos. E a parte de treinamento também, todos foram realizados, ou webinars, ou os nossos treinamentos de forma geral. A gente utilizou também a ferramenta de videoconferência, ferramentas de registro, né, principalmente para certificação, isso é um desafio, assim, né, para RH e para certificações. Então, a gente virtualizou tudo também, então, as listas de presença, essas coisas e a gente otimizou muito isso para cumprir todos também os registros que a gente precisa, né? Então, isso vem funcionando bem. Com relação às contratações, também, assim, a gente teve contratações para a nossa unidade de oncologia. Inclusive, a gente conseguiu, assim, em meio à pandemia, inauguramos uma unidade de oncologia no prazo certinho. Foi uma inauguração muito bacana, a unidade está linda. E conseguimos fazer esse lançamento fizemos as contratações das pessoas, tudo em dia também. Todo o processo de constituição da unidade correu super bem. E, além disso, não contratamos tanto, não tivemos tanto aumento de quadro, assim, mas foram mais quadro para substituir aquelas pessoas que estavam em casa, né? Ou que, de alguma forma, pertenciam ao grupo de risco e a gente precisaria da substituição delas para atuar na unidade. Então, essas foram as principais pensando extremamente curiosa. Como é que se acolhe uma pessoa que foi selecionada à distância e vai trabalhar no front? E, ao mesmo tempo, como é que você acolhe uma pessoa que foi contratada e vai trabalhar em home office, Sibeli? Como é que foi isso? Esse foi, eu acho, que o maior desafio, assim, né? O onboarding, porque nós tínhamos, querendo ou não, já adaptados a um treinamento. A gente já tem a nossa plataforma de campus virtual, EAD, mas esse contato inicial a gente sempre fez questão, né? A primeira integração. Então, nós fizemos uma adaptação para esse processo. Ele está acontecendo online, assim, parte deles. Em algum momento a gente tem um contato presencial, principalmente com alguns candidatos que são da rede própria, que mantiveram a atuação, então muito por meio do líder, né? Então esse contato é feito muito por meio do líder. E agora a gente está virtualizando mais a questão de assinatura de documentos, assim, que é uma das coisas que a gente está tomando como ação para admissão, né? Para assinatura online também. Tem uma pergunta aqui, Sibeli, da Juliana, e aí ela
pergunto o seguinte para você. Disso tudo que você viveu, né? O que para você, como gestora de RH, foi mais estratégico? Nossa. Bom, eu acho que do que foi mais estratégico, eu acho que foi realmente, talvez, o plano de comunicação, porque querendo ou não, ele abrangeu muitas coisas, assim, né? Definir a estratégia e atuar muito rapidamente em cima disso, né? Para garantir que as pessoas estivessem informadas durante um momento de tanta incerteza ao mesmo tempo, diante de tantas informações, eu acho que essa foi uma das questões mais complexas, assim. E a todo momento eu fiz parte do comitê de crise, né? Eu faço parte do comitê diretivo, então a gente tem uma presença importante, assim, né? O RH em termos de decisão da empresa. Então, eu acho que isso também, querendo ou não, estar no comitê de crise é uma responsabilidade muito grande, assim, né? Para a gente, quanto profissional. Acho que... Sibeli, nós temos mais duas perguntinhas aqui antes de eu voltar para as minhas, que as minhas não terminaram ainda não. Uhum. Uma, a Aline pergunta o seguinte: e as ações para liderança? Como é que foram as ações para liderança? Eu sei que você já citou algumas, mas talvez valha a pena recuperar e trazer um pacote assim mais amplo de como foram essas ações. Tá. Bom, com relação à liderança, primeiro a gente já tem uma ação que a gente chama de escutação, que foi de estar próximo às nossas lideranças e de estimular a escutação também deles com as equipes. Então, é muito no sentido de estimular a escuta, né, verdadeira, e estimular por meio de comunicados, pedir que eles estivessem muito próximos às equipes nesses momentos de crise, né, e de incerteza. Mas nós fizemos um webinar de liderança em tempos de pandemia, que foi com o Relidera, né, que teve um impacto super positivo para os líderes, e justamente trazendo esse contexto da liderança diante da crise, né, e da necessidade da humanização e da proximidade dos líderes com as suas equipes. Então, isso foi uma das coisas que a gente reforçou muito, assim, porque mesmo que eu não conseguisse mudar a realidade, a escuta, ela tem um poder importante, né? A escuta é poderosa. Então, acho que a gente consegue, por meio da escuta, fazer a própria pessoa mudar a percepção dela diante de algumas coisas, né? Então, foi muito essa frente. Nós trabalhamos também, fizemos o webinar com a CEO. Então, mantivemos também as nossas reuniões de resultado. Então, foi a oportunidade também que a CEO trouxe de informações sobre o grupo e sobre o que estava sendo feito, as realizações acontecendo. Então, acho que foram as frentes que a gente tentou fazer. E aí eu vi o comentário da Sandra aí, a gente tentou o máximo possível ficar bem próximo das lideranças para dar todo o apoio necessário nesse momento. Sibeli, tem uma pergunta aqui que ela é a vontade de qualquer pessoa de gestão de pessoas responder com fluência. A Andréia faz a seguinte pergunta: como é que é sentar na cadeira de uma diretora de recursos humanos, entender a estratégia e fazer com que a estratégia chegue nas pessoas que colocam mão na massa nesse momento? Bom, nossa. Pois é. Não, eu acho que eu acho que é um movimento muito do próprio profissional, e eu acho que o profissional tem que se responsabilizar, né, por esse movimento. Aí entrando um pouquinho na questão do protagonismo, acho que às vezes eu vejo alguns RH sempre falando assim, a empresa não me deu espaço, a empresa não me deu... Mas eu acho que é um espaço que a gente cria, né? Assim, e eu acho que a gente tem que batalhar diariamente por esse espaço. E eu acho que, claro, né? As empresas naturalmente já veem as pessoas no centro dos seus negócios, né? Então isso é um movimento que tem acontecido, assim. Mas ao mesmo tempo, né, ser diretor e colocar a mão na massa, isso é um pouquinho da nossa realidade lá, assim. Então, eu acho que eu faço isso até bem, assim. Eu vou um pouco para o estratégico, vou para a operação. A gente só tem que tomar cuidado para a gente não ficar muito focado só num deles, né? A gente precisa sempre mudar. E eu acho que é muito importante o líder hands-on, assim, esse líder que... Porque isso é exemplo, né, para as equipes também, de forma geral. Então, eu acho que isso é fundamental.
vejo isso. Eu vou pedir a Não sei se você eu licença. respondi. Eu acredito que sim. Se não tiver, você escreve aí pra gente. Eu queria trazer algumas coisas muito importantes que você trouxe. Quando você escuta que a estratégia abriu uma unidade, mantém seu processo de seleção funcionando com a sua equipe em casa, você está, no mínimo, acolhendo o negócio, as pessoas, o cuidado com as pessoas e fazendo com que a estratégia continue. Então, eu Sim. acho que isso é a prova real do que você acabou de falar. Esse é um ponto importante que você trouxe. O outro é quando você é gestor, diretor e participa de um comitê de crise. Quando você tem voz num lugar dessa, significa que você é uma pessoa propositiva, ativa, transformadora e que está preditiva. Porque uma pessoa, para alcançar o espaço que você alcançou, ela tem que fazer diferença numa organização. E eu acho que a gente tem que ter outras pessoas que se inspirem na sua experiência para transformar essa nossa área. E Ótimo. verdade. E quando você traz assim essa velocidade de colocar em casa profissionais que o mundo nunca pensou que iriam, que são os profissionais da saúde, numa velocidade que as áreas precisavam fazer acontecer. E é preciso ter muito poder de diálogo para convencer que alguém do administrativo da instituição de saúde precise ir para home office para não colocar em risco a vida de outras pessoas com acúmulo de pessoas e fazer com que essas pessoas, mesmo em casa, se sintam cuidadas. E fazer com que quem está trabalhando não tenha uma visão negativa de quem está em casa, que perceba que também é cuidado. Então Uhum. aqui, eu não sei se eu respondi também, mas eu quis trazer para você algumas coisas que a Cibele me prova a fala dela. A gente tem que sentar na cadeira da estratégia, fazendo com que cada um entenda que o desempenho individual coletivamente integrado é o desempenho da organização. Um não existe sem o outro. Então, as ações dela aproximaram as pessoas do entendimento do que era estratégia e, ao mesmo tempo, deixaram clara a estratégia para cada uma das pessoas. Quando eu digo o que é o protocolo, o que mudou, quando eu mando a comunicação área a área para fazer com que as pessoas estejam lá e se sintam seguras. Me permito os elogios, tá, Cibele? Mas é porque cada um deles é muito merecido. Sibeli, vou fazer duas perguntas em uma, mas tenha calma para você poder responder as duas. Eu tenho percebido que toda a situação complexa da pandemia está deixando legado. E aí eu queria saber para você, no sistema de saúde, na sua opinião, que legado é esse que fica para você na sua experiência, na sua instituição? E a outra pergunta é como que vocês estão se preparando para o momento de retorno, né? Que deve acontecer aí em breve, se Deus quiser. Sim. Bom, primeiramente, né, a primeira do legado, né? Eu acredito que uma das coisas foi muito a questão, como eu falei, querendo ou não, da velocidade. Eu acho que a gente tem um movimento muito forte, a gente já vinha no movimento muito forte do ágil, né, da cultura ágil. A gente tem uma questão assim, né, por ser uma área da saúde, quando a gente pensa em vidas, tem ainda um estigma sobre a questão do erro, né, porque o erro pode trazer algum dano para o nosso beneficiário no final, para quem está recebendo cuidado. Então, isso eu acho que veio a provar assim, que o ágil é possível e a gente tem visto isso de uma forma benéfica e, claro, que com controles, né, em curtos espaços de tempos, controlando as variáveis. Se a gente fizer uma experimentação segura, a gente consegue ter respostas rápidas e atingir os objetivos, acho que mais rapidamente, né? As barreiras também ficam mais visíveis, então a gente consegue atuar rapidamente, né? Então a cultura ágil, acho que veio agora para ficar assim, não só na saúde, como qualquer segmento. E muito essa questão e isso é uma frente que a gente tem inclusive fazendo, que a gente vem fazendo, a gente tem os squads, né, da nossa diretoria de operações, que está mais focado hoje na diretoria de operações, mas ele vem beneficiando toda a empresa e toda a organização. E a ideia agora Sibeli, é deixa eu aproveitar te esse pedir um monte. favor. Deve ter gente aqui que não faz ideia do que é um squad. Explica para as Ah, pessoas que estão desculpa. participando que não sabem o que é um squad. Não tem que pedir desculpa, não. Aqui Tá. é o momento da gente se despir. Vamos lá.
O que é o Bom, Squad? E se você puder trazer um exemplo de como que o Squad gerou uma solução ou sim, errou rápido, aprendeu, né? Igual você está dizendo. sim. Na verdade, o squad vem da palavra esquadrão, né? E o objetivo é um grupo multidisciplinar com autonomia na ponta, e que eles atuam com objetivos que são estabelecidos e restabelecidos muito rapidamente, né? Eles têm alguns ritos de atuação, de operação, para garantir entregas rápidas, e aí, ou tomadas de decisões rápidas ou para errar rápido também, né? O objetivo é esse. Assim, falando bem grosseiramente, né? Mas o Squad é isso, né? E a gente tem trabalhado já, tem trazido, a gente tem tido resultados muito positivos, com objetivos bem específicos, por meio desses ritos. Então, o objetivo agora é fortalecer isso. A gente já está com a ideia de criar um novo squad agora, para trazer esse movimento mais intenso aí para a empresa, ainda mais, né? Assim, principalmente para pegar e aproveitar esse movimento que já surgiu aí. Muito a questão, acho que voltando a falar assim, né? Falando um pouquinho do legado, são as pessoas no centro dos negócios. Assim, isso acho que está cada vez mais evidente, né? De forma geral, a questão da humanização das relações, a questão da transformação digital versus a humanização, cada vez mais acho que a humanização está sendo vista como necessária. Assim, isso aflorou, né, nesse momento da crise. Então, essa questão né, tanto o nosso cliente quanto o nosso beneficiário, quanto o nosso colaborador, né, no centro dos negócios. Além disso, acho que, entendo que, como eu mencionei, a teleconsulta, acho que é uma iniciativa, né, enfim, é fundamental que permaneça, assim, a gente espera que permaneça mesmo, porque até pela segurança que traz, pela comodidade, pela facilidade, pelo acesso, para a gente alcançar mais pessoas, né, para que a saúde chegue para mais pessoas. Eu acho que isso é um legado super importante também. Sibeli, você podia, por favor, já que a gente voltou a falar dessa questão do legado da humanização, trazer um pouco das questões voluntárias, porque você é uma pessoa que Ah, trouxe sim. isso muito para o grupo de liderar quando a gente estava lá, e eu É. sei que isso tem se intensificado cada vez mais enquanto cultura, inclusive, do grupo, né? Tem, tem. O grupo, até e como propósito, ele se pauta num tripé que é formado pelo social, pela comunidade, pelo comunitário, né, e pelo sanitário, que é a saúde. Então, no sanitário está o grupo Carrot, que está a Carrot, que na verdade, é o cuidado e a saúde é o nosso beneficiário, começando ali na atenção primária, né? Que a atenção primária é o cuidado integral, né? Aquele falando um pouquinho sobre o que é atenção primária também. Eu espero que, eu não sei se o diretor médico está aqui, se eu falar alguma besteira, ele me corrige, por favor. Mas a atenção primária, ela olha né, o cliente, o paciente de uma forma integral, né? Então, o objetivo é o médico da família que cuida desse paciente, conhece a história de vida dele, conhece a história, né, de cuidados que ele teve, enfim. E ele conhece aquela pessoa como um todo, e aí ele faz os encaminhamentos necessários, né? É um cuidado mais sustentável também, né, de saúde. Então, começando ali o cuidado e indo para níveis mais... Ele tá aí, Saúde. Sibeli. Tá perfeito. Oh, meu Deus, nossa, diretoria em peso aqui. Que bom, passei de ano. Bom, então, além disso, nós temos o social, que aí vem a questão do programa de cuidados paliativos e toda a parte social e até como o social interage com a saúde, né? Porque é fundamental, não dá para você falar só de saúde e vocês mencionaram isso muito bem na live anterior, como que é integrado, né? Essa interseção. Além disso, tem a comunidade, que aí é a nossa Sibeli, associação, antes de que você era... passar para a comunidade, explica para as pessoas, por favor, o que é um cuidado paliativo. Nossa, mais uma para ser avaliada aí pelo Dr. Márcio. Bom, cuidados paliativos nós temos um programa, o nosso serviço próprio foi certificado recentemente com uma entidade internacional, a New Palex, com relação. A gente já está no movimento de certificação da operadora também.
e é o cuidado para aqueles pacientes que estão no momento final da vida deles, né? Para trazer conforto, apoio espiritual, qualidade de vida. E aí eu vou até falar um pouquinho, aproveitar essa deixa para falar de um case interessante, porque nós tivemos um resultado impressionante, né, com a Lívia, inclusive liderando isso aí, a nossa diretoria médica também, a diretoria de rede, com cuidados paliativos. O programa obteve o resultado de qualidade e percepção de qualidade de vida dos nossos pacientes dentro, que estão fazendo parte desse programa, com uma nota excelente, sabe? Então, foi muito importante, assim. Mesmo diante da pandemia, todos tiveram uma percepção muito positiva. E isso foi até uma apresentação recente da entidade certificadora que nos apresentou isso. Então, eles também... Isso foi bem impressionante. Enfim, e aí, do cuidados paliativos, acho que ficou claro, né? Tá. E com relação à comunidade, né? Que é a nossa associação. E aí isso também acho que fica como um legado, que é a questão da consciência social, porque isso ficou muito aflorado agora nesse momento do Covid, e nós já temos os nossos voluntários externos, e a associação trouxe uma campanha que é a Corrente do Bem, que está tendo uma adesão muito interessante do Rio, de São Paulo. Nós temos RHs querendo aderir à campanha da nossa associação, que são cartinhas são feitas para os idosos que estão em isolamento. Então, hoje nós temos mais de 1.000 pessoas envolvidas na confecção, porque a gente recebe as cartinhas, eles fazem uma conferência do que é escrito, do conteúdo dessas cartas, para serem direcionadas para os idosos. Então, é uma campanha que teve até um impacto importante assim, na mídia, sabe? Foi bem interessante Cibele, mesmo. o que as pessoas precisam fazer para participar? Quem tem interesse? Conta aí para as pessoas. Bom, na verdade, nós temos um link nas nossas redes sociais que as pessoas podem se inscrever por meio do nosso link. Lá elas podem colocar o interesse em ser voluntário. Tá? Bom, falando um pouquinho... Cibele, nós estamos chegando no nosso finalzinho. Uhum. Bom, aí eu então falando um pouquinho da retomada agora. Isso. Bom, a retomada, a gente já iniciamos todo o planejamento de retomada, mas a gente tem acompanhado muito de perto os números de Belo Horizonte, então a ideia a gente não está com nenhuma urgência nessa retomada. A gente tem mais trabalhado no sentido de ouvir as lideranças para ver o que eles entendem das pessoas que poderiam voltar ou não, e a gente está também trabalhando um planejamento até de definir o que vai ser do home office no futuro, né? Então, nós fizemos uma pesquisa também com os líderes para saber um pouco da percepção, até para a gente entender e propor algumas coisas nesse sentido, né? Assim, novas diretrizes com relação ao home office. Mas o plano de retomada, nós voltamos mais com algumas frentes com relação a impacto ao nosso cliente, porque ele já tem buscado, né? Até pela abertura do comércio, mas a gente tem feito isso com muita cautela. Já fizemos já está sendo feita toda a sinalização das unidades, enfim, todos os cuidados para receber esse beneficiário, mas com muita cautela e muito gradual mesmo. Cibele, eu queria que você dissesse para as pessoas que estão aqui como que elas podem te contatar, como elas podem conversar com você, trocar informações, e queria então que você fosse se despedindo das pessoas que estão aqui para a gente encerrar a nossa live. E quero te agradecer, porque foi uma experiência fantástica. Eu sou sua admiradora, cada vez que eu tenho contato com você, eu te admiro mais e mais. Né, te acho. Obrigada, Cibele. É recíproco. Bom, podem me contactar pelas redes sociais, aqui mesmo pelo Instagram ou pelo LinkedIn, né, Cibele Esteves. Se quiserem mais informações, quiserem saber um pouco mais das ações que a gente vem fazendo, benchmark, ou se quiserem me dar sugestões também, por favor, fiquem à vontade. E eu queria agradecer muito o convite, Ju. Assim, é uma oportunidade incrível poder falar da nossa experiência. Foi um momento intenso. Agradeço a participação de todos que estão aqui
Vi que tem muitos diretores, o Henry. Super feliz, obrigada por vocês estarem aqui. A Poli, lá, direto da Inglaterra. Uau! A Tati eu vi aí, também vi a Paula, vi a Ana Paula. Enfim, e agradecer a minha equipe, Ju. Assim, minha equipe foi fundamental nesse processo. Eu não teria conseguido sem eles. Assim, e eu não teria conseguido também sem o apoio da equipe, de todo o comitê de crise. E, enfim, né? Eu não posso nem falar muito que eu me emociono, mas foi uma experiência intensa mesmo, assim, foi um momento de decisões rápidas, ágeis, né? A gente perdeu o sono muitas vezes, mas tem valido muito, valeu a pena, né? E a gente viu surgiram nas pessoas assim sentimentos muito positivos, assim, e as pessoas se ajudaram muito. Então foi muito positivo, assim. E obrigada, Ju, você é uma pessoa muito especial, né? Assim, você me apoiou muito na minha carreira, vem me apoiando ainda. É uma, é uma, é uma referência para mim, né? Como executiva, por todo o seu background como executiva, e pela pessoa que você é, e pela formadora também de pessoas que você é. Você me deixa sem palavras, coisas que em geral é difícil alguém fazer. Eu acho que quando a troca é genuína, e com você isso sempre acontece, ela é sempre uma troca. Então, meu muito obrigado. E eu quero mostrar para vocês como que a Cibele é o que ela fala. É isso aí, o cuidado genuíno com as pessoas. Não tem pessoa melhor para estar sentada numa cadeira de gestão de pessoas na área de saúde, porque é preciso o interesse e o cuidado genuíno. Pessoal, respirando um pouquinho na emoção Então, que Ju, surge, ó, que ó meu toma conta pai do mundo. aí, ó meu pai aí, ele tá aí. É isso, Geraldo! Muito obrigada por ter estado aqui com a gente, viu? Pessoal, muito obrigada por terem participado com a gente. Muito obrigada por terem nos acompanhado, por terem feito tantos elogios. Eu espero que a Sibeli tenha a chance de ler cada um deles depois. Espero vocês. As pessoas estão perguntando sobre a live. Semana que vem, quarta-feira, nós vamos falar sobre gestão da mudança. Na quinta-feira, nós vamos falar de RH Startup. E na sexta-feira, nós vamos falar de educação corporativa. Então, conto com a participação de vocês. Sibeli, de novo, muito obrigada. E a cada um Eu de que vocês, agradeço, Ju. Obrigada a todos aí pela presença. Depois eu vou ler com calma, eu não li todos, mas eu vou ler. pessoal, muito obrigada, viu? E contamos com vocês em outras lives. Se vocês tiverem Tá bom. perguntas pra gente, podem deixar no vídeo que a gente vai gravar no IGTV. Até mais. Tá bom. Beijo. Beijo, beijo, gente. Obrigada. Obrigada.